Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje falaremos um pouquinho sobre o nosso trabalho. Apresentaremos uma empresa chamada Café Galpão, referente à disciplina de distribuição de alimentos. Os discentes que integram esse trabalho se chamam eu, né, que é o Carlos Eduardo, a Flávia, a Isadora, a Letícia e a Williane. A nossa docente é a professora Tatiane de Cunha Vilela e somos atualmente discentes ativos da Universidade Estadual do Mato Grosso. Bom, vou dar uma pequena introdução sobre o café. E o componente mais conhecido e valorizado do café é a cafeína, como todo mundo sabe. Porém, ele também tem outros componentes que são tão importantes quanto a cafeína e que fazem bem para o ser humano, que são os quinídeos ou lactonas, que são formados a partir dos ácidos clorogênicos existentes nos grãos verdes de café após a torrefação feita. No Brasil, o café verde, principalmente, ele é um dos produtos agrícolas de maior relevância no comércio internacional, porque ele é um dos maiores exportadores de café, o Brasil, no caso. Fatores como a alta competitividade, aliada à presença de baixos custos de produção, o desenvolvimento de técnicas de cultivo e a qualidade dos grãos, eles estão entre os responsáveis pelo destaque da cafeicultura do país no mercado internacional. Eu vou falar sobre os objetivos do trabalho. Esse trabalho ele tem como objetivo principal determinar o transporte do café galpão para todo o país, desde o processo da colheita para a indústria-mãe e depois da indústria para a comercialização. Além disso, a empresa dedica-se à logística, onde irá apresentar as melhores formas de transporte desse produto. Agora eu vou falar um pouco sobre a nossa justificativa. O café ele é um importante suprimento tanto para a economia mundial quanto para a nacional. Além disso, o brasileiro ele possui uma paixão por essa bebida, que é feita com esse grão. Por esses motivos, resolvemos utilizar esse produto no trabalho em questão. A partir disso, criamos uma empresa que será a referência no mercado, pois o consumidor do café ele se torna cada vez mais exigente. Então, criamos nosso produto para revolucionar a maneira de produzir o famoso cafezinho. O café, a nossa empresa, o Café Galpão, surgiu nos meados do ano de 2000 em uma fazenda nos arredores de Barra do Bugres, onde os produtores e os donos dessa fazenda eram amigos e eles plantavam café para consumo. Com o tempo, eles passaram a vender esse café para as pessoas, a vizinhança, e com o sucesso e a qualidade do café bruto, do fruto, e também do café torrado, eles pensaram, por que não ampliar isso? Eles começaram a pensar nisso, já que eles, os donos, os produtores do café, da empresa em si, eles pensavam, eles tinham um certo conhecimento sobre alimentos. Então, eles passaram a pensar sobre isso e eles não queriam fugir das suas raízes. Tendo em vista que eles moravam em uma fazenda e eles tinham... E a moagem, a produção do café era em um galpão do fundo da fazenda, eles deram o nome de Café Galpão para não fugir dessas raízes e também para manter esse nome de Café Galpão, para manter esse sentimento de acolhimento familiar, porque café é uma coisa mais familiar, que as pessoas tomam, tipo, vou tomar um cafezinho com a minha família. Então, eles teve esse pensamento de manter este nome para não fugir das raízes desde o início. Agora eu vou falar um pouquinho da produção, o mercado e o consumo do café. O café, ele representa 5% da exportação brasileira. Ele está em segundo lugar na pauta de exportação. Então, ele é bem importante para a nossa balança comercial no nosso país. E aqui são cultivadas 2 espécies de café, tanto a arábica como a conilon. E os principais produtores do nosso país são os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo.
O café ele é a segunda bebida mais consumida em todo o mundo. E ele é o terceiro produto mais comercializado, perdendo apenas para a água e para o petróleo. Aqui no nosso país, os produtores são divididos em dois. Temos tanto os pequenos produtores como os grandes produtores. Os pequenos produtores, eles estão em maior quantidade, porém, os grandes produtores, eles são responsáveis pela maior parte da comercialização. O café, as suas principais características são divididas em 7, que são a fragrância, o aroma, a acidez, o amargor, o sabor, o corpo e o resíduo. Essa primeira característica, que é a fragrância, ela pode ser notada a partir do momento em que o pó é moído, é aquela característica olfativa, aquele cheiro gostoso do café. O aroma também é uma das características principais por ele ser um meio que é perceptível de cara, assim. Por exemplo, quando a água é colocada no pó, aí sobe aquele cheirinho gostoso. A acidez, ela pode ser notada nos lados posteriores da língua e pode ser cítrica, acética, malítica, fosfórica e acética, esse tipo de acidez. Já o amargor, ele é percebido ao fundo da língua como a cafeína. O sabor é uma das principais características porque ele pode ser uma combinação de sensações, que pode ser doce, salgado, amargo ou ácido, porque tem pessoas que preferem um café mais docinho, já tem uma pessoa que prefere um café mais forte, que é mais voltado por amargor, e também tem pessoas que gostam de um café com um gostinho mais ácido no fundo. E a penúltima característica a ser analisada é o corpo do café, que é uma sensação tátil, que é um peso que sente na língua, que é levado à percepção de um café mais leve ou um café mais pesado. Por fim, temos o sabor residual, que é aquele gostinho que fica no final da língua quando você bebe o café e fica aquele gosto gostoso do café. A nossa empresa, ela vem se destacando e ela tem como objetivo conservar algumas das características, que é o sabor e o aroma, que é aquele cheiro que traz uma sensação gostosa, uma sensação de lar, e o sabor, que é que cada pessoa da família, por exemplo, a mãe da família tem um jeito de fazer o café. Em uma família, a pessoa já nota, nossa, minha mãe gosta de um café mais docinho. Aí todo mundo da família já gosta de um café daquele jeito. Tem pessoas que compram o café pelo produto. Aquela marca, ela é mais um café mais cheiroso, com um aroma mais gostoso. Aquela pessoa gosta do café daquela marca porque o café é mais forte. Bom, eu vou falar sobre as características gerais da nossa empresa. Ela é conhecida como produtora e revendedora de café, do grão bruto e torrado. E esses grãos selecionados, eles são grãos tradicionais. Ela busca trazer um sentimento de lar, como a Willy falou, de campo, porque é uma empresa que começou no campo, num galpão de uma fazenda, e algo mais natural, que traga o sabor do café para o nosso lar. Trata-se de uma empresa familiar, porque ela é feita por amigos, né? Eles começaram a trabalhar juntos na faculdade e aí cada um trabalha com cada processamento correto do grão para que seja aplicado da melhor forma possível, conforme adquiriram conhecimento na faculdade. E aí fazem isso para poder passar um melhor produto para o consumidor. A imagem que foi colocada é só para mostrar que desde o plantio, o grão, aí vira o pó do café, e então o café em bebida mesmo, que é para o consumo da população. Agora eu vou falar um pouquinho do porquê que a gente escolheu essa empresa, a nossa marca e a logomarca. Bom, a nossa empresa, como já foi dito,
a gente quer trazer uma lembrança de lar, algo mais caseiro. Então, tanto na nossa logomarca, como no nome da nossa marca, a gente quis trazer alguns itens que lembrasse isso. Por exemplo, na nossa logomarca, a gente colocamos alguns traços mais rústico, para que lembre algo mais da roça, algo mais caseiro. E na nossa marca, a gente já colocou o nome Café Galpão, porque o galpão também traz essa lembrança de algo mais da fazenda, da roça. Então, alguns conceitos que a nossa empresa preza é aquele dito direto do campo para a mesa. Também os nossos grãos e o nosso pó é de alta qualidade, um café mais caseiro. E a gente também tem um apelo sustentável, porque o cliente hoje em dia ele não se preocupa apenas com a qualidade do produto, mas também se a empresa se preocupa e faz algo para o meio ambiente. Essa é a nossa logomarca, exatamente o que a Letícia acabou de descrever, né? Nós procuramos reunir, assim, realmente essas raízes do campo. Quando nós falamos café caseiro, né, café de campo, não necessariamente é algo de menos tecnologia, né? Nós abordamos aí uma tecnologia de alto nível, porém, queremos aí retratar o sabor da nossa casa. Muitas vezes aí nossos avós faziam café pra gente, e essa a essência que nós queremos trazer para a mesa do consumidor. Não necessariamente é um café, não vai ser produzido por poucas pessoas, ou uma indústria, assim, de um nível médio para baixo, né? Nossa empresa é uma empresa muito grande, mas sempre tentamos aí retratar esse café de casa. A nossa empresa Café Galpão, ela se localiza no município de Barra do Bugres, no estado do Mato Grosso. A cidade ela é uma ótima referência para o plantio de alimentos, assim como as terras vizinhas, onde é feito o plantio de cana-de-açúcar. Então, foi uma escolha que, ela, ao mesmo tempo que é o ambiente em que nós nos conhecemos, então nós escolhemos ali para ser a nossa casa, a casa do café, a indústria principal, a indústria mãe do Café Galpão. O mercado, com o crescimento da nossa empresa, igual o Carlos falou, que não é uma empresa pequena, a empresa passou a atender, além do mercado local, passou a atender o mercado regional, estadual, nacional e até multinacional. Bom, um dos principais meios de transporte do café é a rodovia, mas ele também é muito utilizado, as ferrovias também são muito utilizadas, só que, principalmente, o que vai determinar como vai ser transportado aquele café é onde está localizada a fábrica. Outra forma de transporte são os containers, porque devido à exportação, eles devem ser transportados em containers especiais para que não tenha nenhuma contaminação, que o café não tenha um cheiro de algum produto que já foi ali colocado. Eles também são transportados pelas hidrovias, porém já não é tão assim. Agora, o foco mesmo é pelas rodovias, através de caminhão, esses caminhões aqui que tem na imagem. Agora eu vou falar um pouquinho da perecibilidade do nosso café e do café em geral. O café ele é um alimento não perecível, ou seja, ele dura bastante tempo e ele não precisa de uma refrigeração.
tanto o grão quanto o café em pó, se ele estiver embalado. Quando ele for mantido em temperatura ambiente, ele tem uma duração em média, quando o pacote já estiver aberto, no caso, uma duração em média de 1 mês. E quando ele é mantido em temperatura ambiente, ele dura 15 dias em média, e quando ele é mantido na geladeira, em média 1 mês. O importante do café, do pó do café, é mantê-lo longe da luz. É importante ele não ter contato com o sol ou com outro tipo de luz, como a gente pode ver na imagem. Não é indicado utilizar vasilhas, potes de vidro, mas sim um material como o alumínio, por exemplo, que ele é um material escuro, e daí não evita que o café tenha esse contato direto com a luz. E depois de abrir a embalagem, é importante ter alguns cuidados, mantê-la guardada em armários, mantê-la longe de contato direto com o calor ou com a luz. E se tiver esses cuidados, o café pode ter uma durabilidade bem grande. Agora eu falaria um pouquinho, né, do acondicionamento do nosso produto, desde a sua colheita na própria fazenda mesmo, aí o seu preparamento do café cru, até o momento em que ele será transportado para nossos possíveis clientes. Né? Seguindo as recomendações aí da ABIC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Café, é obrigatório o acondicionamento do produto em determinadas embalagens. Nesse primeiro momento do acondicionamento, eu vou apenas citar essas embalagens, e na questão das embalagens eu vou aprofundar um pouco mais e citar de verdade qual foi a embalagem escolhida pela gente e por quê. Né? Então, dentre essas embalagens mais adequadas, estão a do tipo almofada, né, que é comumente encontrada nos mercados, a embalagem a vácuo, a embalagem com atmosfera inerte, a embalagem com válvula aromática, a embalagem sólida ou hermética, a embalagem com sistema de encapsulamento para monodores, entre tantos outros tipos de embalagens. Né? Uma embalagem adequada, ela protege o nosso alimento de atrito e choques, também a perda na qualidade das qualidades organolépticas durante o armazenamento e o transporte do café, conferindo assim ao nosso produto a proteção necessária e a preservação da qualidade até chegar na mesa do nosso consumidor. Logo após a colheita, né, do fruto do café, o mesmo ele deve ser acondicionado em sacarias com capacidade de no máximo 50 kg, sem mais e menos. Essa variação na quantidade ensacada, ela pode ocasionar problemas futuros, como o excesso do grão, por exemplo, no saco, propicia um rompimento da minha embalagem, gerando aí um grande problema, que é o que a gente não quer. Em seguida, nós partimos para o acondicionamento nos armazéns, nos supostos silos, que devem estar devidamente apropriados para o recebimento do meu produto, limpo e sanitizado. Né, sabemos aí que com as pragas tantos ratos, baratas, entre outros, pode aí gerar problemas para a gente, para a vigilância também, e incapacitar a venda do nosso produto. Seguindo o artigo também que eu pesquisei, que a gente se baseia, né, a qualidade do café especial torrado em grãos acondicionados em diferentes condições não deve passar de 84 dias dentro de sacas acondicionadas no armazém para garantir um produto de qualidade, que é o nosso principal foco. Ou seja, a partir do momento que o café é condicionado, o nosso café é condicionado, ele não fica mais de 84 dias até ele ser transportado para os nossos postos clientes, prisando, né, a qualidade do nosso produto, que é tão famoso. O café ele é tratado e embalado em pacotes de 0,5 kg, com altura de 18 centímetros e 9 centímetros de largura e aproximadamente 6 centímetros de profundidade. Né? Durante o transporte também dos nossos sacos de café, eles devem ser empilhados conforme são as dimensões do caminhão, que serão os transportadores. Então, a quantidade de saco em empilhamento, um em cima do outro, vai depender da dimensão do caminhão, nunca excedendo a quantidade limite.
Não necessariamente esses caminhões eles devem ser refrigerados. Haja visto que o café suporta temperatura de até de menos 30 até 90 graus Celsius. Precisamos também evitar o contato com força excessiva para que não ocorra o rompimento da embalagem. Então, deve haver o cuidado, né, nesse transporte, no manuseio do meu produto, para que não ocorra esse rompimento da embalagem, trazendo mais prejuízo para nós, e prejuízo é o que nós não queremos de forma alguma. Bom, o manuseio e a movimentação interna e no transporte do nosso produto. Para a movimentação interna do produto, vão ser utilizadas empilhadeiras, prateleiras, esteiras transportadoras, entre outros materiais. Aqui eu só citei alguns para não ficar tão extenso. Desde o interior das lavouras até a chegada do café nos portos de exportação, o transporte corresponde a 25% do custo logístico total, representando o componente mais dispendioso de toda a comercialização. Isso foi afirmado pela Secafé no ano de 2001. O transporte do café ele vem sendo principalmente realizado pelas rodovias, como a Flávia já falou, o que faz com que o modal rodoviário seja o principal, mesmo contendo os outros. As principais vias de transporte do café são aquelas que vão interligar as regiões produtoras aos portos, e são usadas principalmente os caminhões carretas e o truck, que vai fazer o transporte desse café. Além disso, quando o transporte não é rodoviário, o café exige o uso de um container especial, que a Flávia também já citou, que aí, por exemplo, nas grandes navegações que vão para exportação, né, o container tem que ser limpo, não pode ter passado por outro produto, porque senão vai prejudicar a qualidade do nosso café. Agora eu vou falar um pouquinho de alguns materiais e equipamentos utilizados no manuseio, movimentação e transporte do nosso café. O transporte, ele envolve tanto as curtas distâncias, mas também tanto as longas distâncias como a curta distância, que no caso ocorre no interior ou em torno dos armazéns. Por isso que é importante a planta industrial ser bem planejada. O principal equipamento utilizado no beneficiamento são as peneiras, que são utilizadas de vários tamanhos, tamanho 14, 15, 16 e 18. Elas são nesse modelinho aqui que a gente pode ver na imagem, são como essas. Então, na etapa de beneficiamento, a gente utiliza essas peneiras. Na etapa de ventilação e catação, são utilizadas máquinas automatizadas, que são como essas aqui. E na etapa de torrefação, é utilizada elevador para o café cru, silos para os grãos torrados, conjunto para moagem e para embalar o nosso café já torrado. E no caso de colocar o café para ser transportado nos caminhões, pode ser utilizado esteiras, guindastes, paleteiras e empilhadeiras para colocar na armazenagem também. Como eu mencionei, né, agora voltaremos a falar sobre as embalagens. Existem inúmeros tipos de embalagens, a sua escolha é de extrema importância, visto que algumas elas podem sim entregar propriedades sensoriais ao meu produto ou evitar aí qualquer tipo de contaminação. Portanto, aí a escolha das embalagens, escolher a melhor embalagem, né, já nos evita de trazer inúmeros problemas que só acarretariam em gastos futuros. Como eu mencionei anteriormente, na questão do acondicionamento, a embalagem de primeiro momento vai ser as sacarias. Essas sacarias são sacos semelhantes a sacos de milho, e tendo suas dimensões de 80 centímetros de altura,
60 centímetros de largura e 30 centímetros de profundidade. As sacarias, elas são destinadas aos armazéns por um breve período de tempo, como eu mencionei, no máximo 84 dias, para garantir a qualidade, a exímia qualidade do meu produto. E há diversas embalagens, e muitas vezes a sua escolha deve ser feita de maneira segura e cautelosa. As embalagens mais comuns são a almofada, né, que é essa de primeiro momento, essa prata, embalagem mais prata, bem comum, encontrada nos mercados. E essa embalagem, ela é simples, e a principal característica dessa embalagem é seu formato em saco, em almofada, né? A embalagem de café tipo almofada, ela oferece, sim, a proteção contra a luz e umidade através de folhas lâminas de alumínio. Podem ser utilizadas para embalar cafés tradicional, forte e extra forte, já moídos e também cafés superiores. Essa embalagem, ela trata-se de uma embalagem primária, por estar em contato direto, né, com o meu produto. A sua personalização, ela pode ser feita em impressão frente e verso e pode ser encontrado no mercado de um tamanho de 250 gramas, 500 gramas e até 1 quilograma. Em segundo momento, está indo do lado aqui, a embalagem do tipo vidro, né? As embalagens do tipo vidro para o café, elas geralmente são utilizadas para cafés mais solúveis, cappuccino e outras misturas prontas e granuladas. A conservação contra a umidade é uma das principais características. A diversidade de seus formatos e a versatilidade do material de fabricação e a personalização com rótulos adesivados ou impressões diretas são realmente os diferenciais que ajudam a agregar essa logomarca. O armazenamento deve ser um ponto de atenção devido aí à sua fragilidade, né? Por exemplo, no seu manuseio pode haver rachaduras no meu vidro, assim também como em todas as embalagens, né? Deve haver esse cuidado a mais e sempre deve ser verificado se a embalagem está sendo adequada, como é que ela está. Igual a Letícia falou, essa é uma embalagem não tão indicada para produtos crus, para o café cru, porque ela não bloqueia a luz, né? Então cada dessas coisas tem que ser vista com cautela. A outra forma de embalagem é a embalagem sachês, que são as pequenininhas. As embalagens de café em sachê, elas seguem o padrão ESE, né, o Easy Serving Expression, e tem o seu interior cerca de 7 gramas de grão somente. É uma alternativa às cápsulas com custo bem mais acessível. Durante o preparo, o formato de filtro semelhante ao café coador confere charme e agrega também valor aos consumidores que prezam pela experiência de preparo. E por último, e não menos importante, na verdade o mais importante, né, que é o nosso modelo que vai ser escolhido para embalar nossos produtos, é o modelo a vácuo. As embalagens a vácuo, elas são conhecidas por não deixarem que o produto entre em contato com oxigênio e outros fatores externos que possam deteriorar o meu café. Dessa forma, eles mantêm o frescor e o prazo de validade por mais tempo. Recebem revestimento em folhas metálicas internamente e são utilizados para cafés já moídos e também servem para embalar cafés do tipo gourmet e o tradicional. O formato tijolinho, né, que é o que está mostrado na imagem, essa embalagem mais dourada, tem um custo e ele é um pouco mais alto do que o processo considerado o tipo de almofada. Porém, a qualidade que ele apresenta paga totalmente o custo. A melhor forma dessas embalagens que atende a nós, né, a nossa empresa, como eu já mencionei, é a embalagem a vácuo, por ter características importantes que para nós, da Café Galpão, são de extrema importância. E garantir aí o bem-estar do nosso cliente é o nosso principal objetivo. Bom, a legislação para o transporte e o acondicionamento do café, segundo a portaria CVS 15, ao o alimento destinado ao consumo humano, sejam eles refrigerados ou não, é preciso garantir a integridade e a qualidade do produto em todos os momentos, impedindo assim a sua contaminação e deterioração. Os alimentos, eles devem ser transportados em recipientes fechados, impermeáveis e resistentes a qualquer tipo de contaminação. Uma transportadora, ela só pode estar apta a realizar esse tipo de transporte se tiver um certificado de vistoria em dia e de acordo com o Código Sanitário vigente.
eu vou falar sobre o projeto de rede utilizado. Eu escolhi esse diagrama para mostrar para onde vai o café quando ele sai da indústria. Então, ele passa por cooperativas, ele passa por empresas de torrefação, atacados, varejos, e depois ele vai ser distribuído para supermercados, mercearias, lojas próprias de café ou que fazem a venda da bebida em si, onde vai chegar ao consumidor. Aqui tem várias etapas nesse diagrama, desde, indústrias de limpeza das máquinas, indústria de máquinas, aí vai passar para os produtores do café, depois para maquinistas, cooperativas, como eu já falei, até que depois é como se ocorresse uma divisão, o que vai ser passado para as exportações e o que vai ficar no país. E vai ser distribuído, como eu falei, para indústrias, atacados, varejos e depois para os lugares menores, digamos assim. Não é totalmente menores, mas é onde é mais acessível ao público. Bom, o Café Galpão ele vai ser distribuído por algumas cidades do estado do Mato Grosso, que é o estado em que ele é feito, na cidade de Barra do Bugres. E ele vai seguir uma rota sendo entregue em Nobres, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso e o ponto final Sinop. Aqui nós temos a imagem da rota que ele vai fazer, sendo vendido em Barra do Bugres, aí ele vai passar por Nobres, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso e até chegar em Sinop, que é o ponto final. Agora falarei um pouquinho sobre as cargas e a capacidade das cargas, né, de dimensionamento dos nossos veículos. Um veículo de qualidade para transporte é muito importante também para garantir a qualidade da entrega e de como o meu produto chega ao meu destino, aos meus clientes. Portanto, se faz jus à utilização de um caminhão que atende algumas exigências e dimensões necessárias. A utilização de veículos novos para o transporte é importante, além de poluir menos, que igual a Letícia falou que a nossa pegada aí também atende ao meio ambiente, ele deve-se utilizar um caminhão baú 3x4. Esse é o caminhão específico para a entrega de café, que é o caminhão indicado à esquerda, né? Então, e o caminhão indicado à esquerda um pouco mais embaixo, à esquerda superior, né, que é o caminhão indicado, que é o baú 3/4, e um pouco mais embaixo são as dimensões mínimas desse caminhão. Então, essas dimensões mínimas, ele tem que ter pelo menos 7,2 metros de comprimento, 2,2 metros de largura e até 5 metros de profundidade, né? Isso aí é o caminhão mínimo para que seja feito o nosso transporte. E, por fim, nosso trabalho teve o intuito de mostrar e explicar sobre a produção do café galpão e as características dele. E ainda se trata de uma indústria de pequeno porte, mas que ela está em sua fase de crescimento. Chegamos à conclusão que o modal de transporte mais utilizado é o rodoviário, por seu fácil acesso, mas alguns problemas relacionados à precariedade são muito comuns. O fato do café ser um alimento não perecível, ele também se torna um ponto positivo, porque por conta principalmente do seu transporte, já que não precisa de refrigeração. Aqui estão algumas das nossas referências, né, que nós utilizamos. É isso.